Como é que está? Tudo cool, tudo nice. Essa semana você está bem direito? Hein? Da espera, mas você está bem tudo direito. Não sei ali, mais um. Muito especial, Miss Cindy Garcia. Cindy, não sei da espera para o palco. Yes. E enquanto não está espera, Cindy, oh, JVM. Hello! Hello! Por um pequeno problema técnico, mas como todo artista, não trabalha a enfrentar desafios, né? Então ultrapassa esse Não estou desafio. conseguindo ultrapassar, sim, acho que sim. Que tem um problema. Exato. Miquita fica ali tímida para bom, que se eu consigo hoje em hoje, mano, eu consigo. Então era tudo certo, era tudo certo. E botou ouvir nos vozes, está ser um podcast. Ok. Para o podcast, pois agora, tudo que vai ter novidade também, que é tudo que é live, Talks Live, vai ser gravado em podcast e vai estar disponível no Spotify em breve. Yes. Para além de estar no YouTube. Então, Cindy, antes de mais nada, muito obrigada pela presença ali. Obrigada por aceitar, para tomar iniciativa e para dar a Concha Buarte. A mídia Concha Buarte antes sempre fui um fã do trabalho. Obrigada. Então, é muito bom para nós ter o aboli. Então, para pessoas que talvez que conche quem que é sim de trabalho, ou pode apresentar no cabeça uma cozinha. Claro, não estou presente. Ok, quem que é Cindy? Quem que é Cindy? Cindy é, pá, meu universo criativo, principalmente para mim, cria dois universos super importantes na Cabo Verde, que é praticamente dentro de vivência de cultura cabo-verdiana, não? E praticamente cria entre Chada Grande, ok? Dentro de Tabanca, e para morar praticamente tudo mulherzinha família, aí você estava constantemente ligado àquela criação de tudo que é acessórios e aquele próprio parte criativa de Tabanca, ok? Então, sim, de uma parte a cultura e aquela outra parte a minha projetação. E a minha projetação, para de minha pai é um designer que tive a oportunidade na cidade, quando era super novo, de viajar para o Brasil, de fazer um curso na área de projetação de arquitetura. Então, depois que eu voltei para Cabo Verde, a minha era pequenota, devia tinha mais ou menos uns 5 anos, e queria também, na meio daquela parte mais artístico, que é hoje é o que é esse papel vegetal, que é esse caneta status, e tem sempre um contato constante com o mundo da arquitetura, mundo de projetação, desde parte de discussão de projetos de arquitetura que tinha feito a fazer, junto com que é arquiteto, até parte de idealização, até aquela parte de concretização e própria construção de aqueles grandes edifícios que criado na Cabo Verde. Portanto, assim, é arte, é cultura, e foi através que os dois universos ali, e manifestações e cultura de Cabo Verde, e foi através daquela dois universos ali que eu consegui criar a minha própria essência e pessoa que me é hoje. Ele é espetacular. Acho que depois de falar que ela terá hoje, mas teu de que coisa assim na bo trabalho, que ele formas livres mesmo, te lembrando eu da banca. Ah, e ontem sábado com minha miúda, que e rainha de tabanca de Chara Grande, por acaso.
Você está fazendo trabalho na coisa. Reis e rainhas de Tabanca de Serra Grande, esse sentido sempre está muda. Acho que mais ou menos há 2 anos ou 3 anos atrás, moro em Rei de Tabanca. Gosto sim, já tenho alguns anos nunca veio Cabo Verde. Nunca sabe se ainda que as mesmas pessoas que frequentam Tabanca ainda estão lá, mas tenho certeza que parte musical é sempre ativo e de que as mulheres batucadeiras é sempre ativo e é isso. Na minha hora já temos 26 anos, ele um besbeila. E mostra que, ok, então foi através da influência de Bupai e de Tabanca que surge a entrada no mundo de arte, né? Agora, e depois do curso, sabe, mas foi na escola de Caldas das Rainhas, né? Exato, a mim também estuda na Caldas da Rainha, Cima Walter, mas minha veia artístico continua a fortificar, não só quando vai para a Escola Superior de Artes e Designers, mas porque sempre tive na uma linha criativa onde que tinha também outras pessoas, Cima Aires, por exemplo, que está ali presente. Eles não foi colega de secundário, na Liceu Domingos Ramos, né? Na praia. E lá também tive outros artistas, grandes artistas, como Malik, Steven e aqueles que influenciaram a nível artístico. As influenciaram para nós não tive na área de ciências e tecnologias mais artes e foi um dos primeiros anos que Cabo Verde decide implementa um curso assim tão diferente dentro do Liceu Domingos Ramos. Então, a mim tive numa turma espetacular, olha, a Iris está falando nisso. Tive numa turma espetacular na Cabo Verde, na secundário, onde nós era 13 mulheres, que era tudo rapaz que queria ser artista. Quase tudo, turma. E foi super interessante naquele sentido, ali, cada um trazia se autenticidade, se parte criativa, coisas que eu gostava de fazer. E a Aires, por exemplo, a Aires está cria, a Aires, a grande artista de Cabo Verde hoje em dia. No outro dia eu tive a papeta ripa moda, não faz meninas, nas irmandades, muitas vezes que eu consigo fazer no espelha, no companheiro, e hoje já no tipo de forma que não sabe, de catapor-se, mas nós já não sabemos virar cota. Cota não, experiente, experimentado como uma boa coisa, como um bom queijo. Nossa vida é mais maduro. Nossa vida é mais maduro. Isso é super bonito. E é super bonito hoje o nosso crescimento. Hoje, acima de tudo e através de tudo, barreiras que não pode ter tido para continuar com a arte, não mantém sempre fiel aquilo que nós é, a nossa essência principalmente. E a cultura cabo-verdiana, ele tem um compromisso enorme com Cabo Verde, apesar de tudo. Exato. Que ela é importante e fundamental. Aproveitar para agradecer tudo quem está ali. Obrigada. Boa noite, Severo, boa noite, Aires, tudo quem está ali. Para dizer também que não tem um caixa de pergunta ali, de voz. Boa noite, Sai. Boa noite, Artful, Doces Jassi, Walter. Não tem um caixa de pergunta, onde eu poderia deixar a pergunta durante esse live, que depois agora não te responder e junto uma Cindy e depois troca, não queria troca de experiência, também não está gostado de ouvir os outros, qualquer outra opinião. Então, exato. Eu queria perguntas e se pessoas quiserem também algum tipo de conselho a nível artístico, a Salipa responde. Hoje a Salipa andou em conhecimento, em know-how para todo mundo que está ali presente.
Obrigada, muito obrigada pela generosidade, pela Obrigada agora. pela oportunidade. Então, sim, hoje vou pôr falar no qualquer vertente artística hoje em dia. Hoje em dia, na presente, ok? Naquele presente ali, tem diferentes focos, tem diferentes focos para modo tive que fazer um pequeno pausa do mundo artístico, não no geral, não a 100%, mas desde junho de aquele ano ali, quando eu fazia última participação como professora de artes, como a Milena Itália, ainda fazia trabalho a nível não só de artista, como eu ainda considero minha pessoa sou um artista, uma pessoa super criativa, então adapta a qualquer tipo de ambiente. Nesse momento ali, presente, você trabalha numa área turística, você faz management de um hotel, que é uma coisa completamente diferente de tudo coisas que tem tido a fazer durante aqueles 20 anos ali, ok? Mas a nível de trabalhos práticos, tem que também mencionar, né, tipo, a participação na Escola Superior de Artes e Design, também tive influência de Walter, que seria presente, que é um grande artista. Semana passada foi se apresentação ali na Talks Artists, não? E desde que eu veio para Portugal, que entra naquele universo de ESAD, Escola Superior de Arte e Design, em universo, em a bagagem artística, muda completamente. Muda completamente para moda. E tem coisas que tem que é lá, né, que é alguns problemas que não tive na Cabo Verde, que foi falta de informação, falta de ferramentas, falta de instrumento para compreender o que se também achava ali fora, né? Uhum. E depois na Escola Superior de Artes e Design foi um desafio enorme para nós. E de nós no Tachiga praticamente sem ferramentas. E a maior parte que as meninas já trabalham em grandes programas de design, que é tudo coisas lá. E foi naquele vertente lá que começa a intensifica também a minha bagagem artística, né? E, Yeah, entendo completamente. exato. Depois, quando termina a Escola Superior de Artes e Design, fazia uma especialização na área de educação expressiva, né? Áreas expressivas, sempre com foco naquele parte mais terapêutico. A Isabel Zoali, tchau Isa. Isabel Zoali é uma grande atriz portuguesa que tinha reconhecimento na Portugal, na Brasil. Olá, tudo bom? Exato. Hoje não está tão a crioulo. Tchau, Mara, tchau. E pronto, dentro de aquele todo o percurso que tem tido a fazer ali, sempre com a sua generosidade e respeito para a identidade cultural, traz sempre a sua vivência de Cabo Verde, a sua cultura de Cabo Verde, sempre para as experiências até a nível da apresentação, não só a nível de design, meus trabalhos a nível de design, né? Ou meus trabalhos a nível de educação, dentro do campo de intervenção social, educativo, saúde, né, e artístico, mas também a nível de toda a esfera que Cabo Verde dá como pessoa, né, a nível de contação de histórias, fazer participação, ainda participa ali na Itália como atriz de teatro para contos infantis, ok? Exato, onde que tem um conto infantil que foi parte de minha criação e baseado na cultura cabo-verdiana a 100%. E nesse momento ali no sentido parar, mas próximo ano nós também volta com força. E mais coisas que ainda fazem a nível e depois então tinha colaborações já com outros projetos, com outros artistas e com instituições também,
tinham instituições a nível internacional e grande participação que tive também com Samira Pereira na Cabo Verde, plataforma Cultura e Arte, estive na Cabo Verde em 2012 e lá que o mundo desmorona completamente. Exato. Porque eu queria fazer pergunta mesmo, assim não te atrapalha no discurso. Tanto Google faz aquele projeto com Samira Pereira, mas que foi implementa projetos de arte na Cabo Verde. Em comparação com outros, como a de Bobo, naquela altura, a nível profissional, já tinha mais experiência de trabalhar no estrangeiro, né? Agora, que foi implementa ali na Cabo Verde? Acho que Samira, grande gestora cultural de Cabo Verde, que é uma pessoa que entende, que deixaram que tinha saudade, né? Deixaram que tinha saudade por causa de sua determinação e de seu foco na muda educação na Cabo Verde, que ele veio artístico, de dar reconhecimento para outros artistas também que faziam parte de Cabo Verde. Foi uma das experiências mais intensas que eu tive de todas as coisas que eu tive na minha vida. Para modo de horas que você é no estrangeiro, que tem uma educação centrada no mundo ocidental, é diferente que hora que você na Cabo Verde, para modo instrumentos e ferramentas que pessoas têm ali para trabalhar, é que é certo uma pessoa também encontra na Cabo Verde. Então foi impactante para mim, para durante parte de projeção e idealização de projetos que nós também fazíamos na Cabo Verde. Samira tinha pedido-me para mandar bem uma lista de material e foi super interessante aquela coisa lá. E para mandar uma lista de material que você também me esteve para trabalhar na Cabo Verde. Para mim, bem Cabo Verde como formadora, ok? De campo educativo. Então, tive a trabalhar na praia com algumas instituições acima, aquele projeto Safendi, onde está a fazer parte nunca se lembra seu nome, Gosseli, e na Jardim Amílcar Cabral na São Vicente. Ok? No Jardim Amílcar Cabral na Cabo Verde. Então, a mim veio para Cabo Verde com missão de levar as ferramentas, os instrumentos, a metodologia de trabalho para partilhar com pessoas, para depois eles aplicar na prática na Cabo Verde. Ok? Só que mim saí de Cabo Verde, veio para Portugal, tive as formações a nível de design, bagagem artístico, né? E tive aquela formação também a nível de educação expressiva, foco na arte-terapia, artes expressivas, se mancava de falar. Mas aquela parte pedagógica que eu recebo na Portugal foi completamente centrado no mundo europeu, né? No mundo ocidental. Então, depois que eu mando a Samira aquela lista se calhar tinha materiais, né? Provavelmente eu trabalho com recursos, depois ainda explicamos que ela mais para frente. E mandaram uma lista enorme com o material e que esse material é importante para fazer aquela atividade ali e que ele é importante para fazer aquilo lá. Então, querer posca, querer spray, para modo se calhar não fazer aquilo lá, tinha o material. Depois, quando eu chego a Cabo Verde, e me dei a primeira formação, quando chega lá, foi super engraçado, como acha 3 latas de tinta de cita. 3 latas de tinta de cita, que tinha aquelas folhas A3 que tinha pedido, com um determinado tipo de gramagem, como eu queria para mim para pintar na aguarela. Então, eu me enchi tanto Enchente a rir e foi lá que vem aquele impacto, ok? Que vem na peito, ok. Aquele que empreende no estrangeiro, aquele que empreende na Portugal, está serve para Portugal. Mas se na Cabo Verde, tem que te adaptar à cultura cabo-verdiana, à nossa humildade, né?
a nossa vivência e a material que nós temos na Cabo Verde. Então, junta que estudo ministro que sabe lá que vai receber aquela formação, foca em ministro. Não tem 3 latas de tinta, de cita, obrigada, cita. E não tem alguns outros materiais que também ajudam, tipo, põe na prática, coisas que também trazem como ferramenta para no trabalho, mas antes de no começo, acima de tudo, nós também sair no estudo de espaço de formação, nós também envolve com a comunidade, nós também busca caixote de lixo, para modo, e naqueles caixotes que nós também pinta, ok? Muito bom. Então, ela foi um impacto super forte para mim, que no dia seguinte, ok? E passando por aquela primeira experiência lá de chegar a Cabo Verde, ok? E de passar por aquele impacto, não, sim, de lembra, a boia cabo-verdiana, ok? Tudo que esse instrumento que recebe na ocidental é ótimo, eu percebo que é modo que você pode utilizar metodologia de trabalho para trabalhar com as pessoas ali, mas você tem que estar adaptado a tudo recursos e tudo materiais para a realidade de Cabo Verde, ok? Então, dia a seguir, depois daquela primeira formação, e que foi só aquela parte da apresentação, que não fazia atividades, não sei o quê, para apresentar a nossa cabeça, para saber quem que é nós e criar aquela conexão com o público, né? Depois daquele primeiro dia a seguir, antes da formação, a primeira coisa que eu faço, ministro, me chamar mercado praia, vamos, senão já me pronta. Nera. Vai mercado praia, lembra, chachali, que tudo que óleo que as mulheres estão fazendo, está trazendo de fora. Mbapanha, mbapanha doce tambarina, mbapanha doce calabaceira, tudo coisa, começa a apanhar que se caixa, põe tudo que é material dentro de caixa, me pega que esse caixa, chega no espaço de formação, não tinha aquele lado sensorial, não tinha aquele lado degustativo, né? Minha trabalho também implica que eu trabalho com mediadores sensoriais e principalmente com as ervas aromáticas e me pega barro, me fala, nossa, neste barro urgente, onde é que não está a barro? No Beijo São Domingo, no Panha Barro. No Panha Barro, no Panha, tudo que esse material que está a fazer sentido mesmo para a realidade de Cabo Verde, ok? No Panha, e segundo a formação que me fazia, já tipo, tudo material que tinha dentro daquela sala de formação, como o material é uma das coisas mais importantes para fazer o trabalho, para trabalhar na tipo de projetos que me trabalha com pessoas, na prática, e foi super importante, foi super catártico, foi super alucinante que si que estava noia, que essa caixa praticamente espalhada em diferentes espaços de formação, e tive a convida que as pessoas praticamente também para que essa caixa abre, que essa caixa sente que esse odor, criam poesia de acordo com aquela memória que aquele odor se trazia para eles. Tapai aquele bar, cria algum objeto de infância que fazendo lembra suas infância, ok? Tira aquele cheiro de chali, se calhar cria um pequeno história de sua infância que fazendo recorda um momento tipo super bonito que tive na sua vida, enquanto criança ou enquanto adolescente, né? E que essa ferramenta que leva lá para espaço de formação foi não só terapêutico para mim como formadora, né? Não terapêutico não só para as pessoas que sabem lá, mas foi terapêutico também para mim, né? Para mim entrar completamente dentro de minha terra outra vez. Vamos daqui encher barro, ministra. Exato. E eu tive a oportunidade de fazer outras formações, cima aquela na Cabo Verde ou para diáspora, lá mesmo na universidade. E depois daquela formação e aquele contato com a plataforma Cultura e Arte, Samira Pereira, e com a Estudo Miniza que levamos para Cabo Verde naquela altura, tive também na Jardim Amílcar Cabral, na São Vicente, foi tipo espetacular trabalho com tudo que é
professoras, que tudo que essa ministra que estava dentro daquela formação lá, a ministra trabalha até hoje na Jardim Amílcar Cabral, que hoje já abre-se escola, não sei o quê, e na 2012 volta para Cabo Verde. Na 2012 eu falei, não, ok, depois daquela experiência que eu tive na Cabo Verde foi fantástico, eu sabia ter um ano na Cabo Verde para reconectar com a minha raiz. Olá, Bila, olha a Bila. Tchau, Bila. Minha compadre, grande músico cabo-verdiano, assim, estou convidando para talks também. Ok, vamos fazer. Grande Prazer. músico cabo-verdiano, minha grande compadre, minha amigo de todo dia, apesar de estar longe, mano, está para sempre. Yeah. Depois, praticamente, em 2012, volta para Cabo Verde, em que vai continua a fazer uma continuação com esse projeto. Para mim, onde que a maior frustração de pessoas que trabalham com projetos, acho que todo ministro que está ali sabe, tem a ver com o facto de que esse projeto é contínuo, não? De ter falta de continuidade de que esse projeto. Então, isso é presente para nós, né? É presente aquela informação lá. É falta de continuidade de que esse projeto foi morto. Se você trabalha com um público de mulheres que têm necessidades afetivas, que têm necessidades que tem que implementa, naquele momento, para tentar apoiar e ajudar a encontrar novos caminhos e das novos insights e ajudar a realmente reconhecer esse empowerment pessoal, né? Tem que ter pelo menos um projeto contínuo para tentar seguir com as pessoas, não? E conseguir garantir, mas pelo menos durante 6 meses ou 10 meses, depois, fruto do trabalho, deve ser tipo um espelho que as mulheres estão aí e falam, não, tipo, I'm healing, né? Você está curando a pessoa, você está começando a olhar coisas de uma forma diferente, ok? E pronto, volta para Cabo Verde em 2012, tive participação com vários colaboradores dentro do campo de intervenção social, trabalho com o Centro Cultural Brasil Cabo Verde, né? Trabalho na altura Ciências de Educação Criativa, nunca se lembra o nome muito ministro, se me falar algum nome Mariário, mas ajudam-lhe, ok? Pode não te ajuda. Fazia um projeto quando chega na Cabo Verde junto com outros colaboradores também cabo-verdianos, que foi um projeto que faz uma projetação para a Organização das Nações Unidas e não tive a oportunidade também de implementá-la. Tive uma participação como formadora no projeto Semente e na Chaga Grande, em trabalho com meninas que não cria junto praticamente, através de teatro, né? Através de teatro e criação de histórias infantis baseadas na sua história pessoal, que acaba para culminar para uma performance teatral que nos faz no dia 1 de junho, no ano de 2013, penso eu, não se lembra muito, não, 2012, foi entre 2012 e 2013, né? Trabalho com vários outros grupos de crianças, tinha crianças que sempre que se dava uma formação nova, não zona, no outro estava sempre. Eu já estava sempre em ajudar, assim, estava na formação, ali, olha, tipo, então já sempre mesmo meninas, lá no costume, esse público era aquilo lá. Exato, Helena, acabo de dizer que ela foi a experiência, depois intenta colaborações já mais amplas, bem à vontade, como todo imigrante que está a sair de Cabo Verde, né? Está a fazer um curso superior, é sempre de volta para a terra e tenta integrar, está integrado dentro de profissionais de terra, e tenta também de outra forma e integra dentro daquele ciclo profissional de Cabo Verde, mas que foi possível. Ok? Acho que nós apreciamos que lá. Acho que para esse, na altura, era mais importante ter pessoas de organizações internacionais que representam Cabo Verde que próprios cabo-verdianos. Enquanto que, naquela altura, se mudava completamente toda a metodologia
que empreende na Europa para adaptar a nossa cultura cabo-verdiana, a nível de educação e a nível de participação como cabo-verdiana, né? E depois, quando hoje aquela situação, uma situação mudava e que esse projeto que você trabalhava com praticamente esses que tinham continuidade, era um projeto que tinha aquele apoio para aquele momento. E depois, a hora que o projeto acaba, praticamente, a ministra ficava tipo um bocadinho aberto ali, tipo, começa a ter um insight, tipo, qual que é mais importante, tipo, fazer um projeto mais simples, né? Só para criação artística, outras verdadeiramente tudo as ferramentas e ajuda pessoas a realmente perceber qual que é a importância de arte e de que forma que a arte pode ajudar realmente a mudar completamente essa perspectiva de vida, não? Mas pronto, depois me disse gifla semana passada, então começa com essa frustração, botar bem a maleta, botar Roma, botar favor, também trabalha nem a pessoa, depois há quem ver pronto, então volta. Então, entendi perfeitamente. Fazer qualquer coisa relacionada com arte ali é grande sacrifício, é trabalho que exige bastante mesmo. Exato. Mesmo aquele projeto que não tem ali para dar visibilidade de artistas é algo que nesse momento é de nossa própria vontade. Também não tem projetos que é de cariz social. Também nós meio que é para correr atrás de tudo. Tem que estar constantemente concursos na portas e ali na Cabo Verde sim. Mas acho que comparado com 10 anos atrás, né, como eu estava a fazer aquele projeto, 10 anos atrás não acredita, não acredita, uma coisa só está melhor. Mas aquele é muito esperançoso, que nem que se responde à realidade. É para praticar sempre gratidão, ministro de Cabo Verde, pouco a pouco está começa a olhar para ele próprio, né? E começa a reconhecer artistas de Cabo Verde que têm tido a fazer trabalho tão bonito, uma hora que ele tinha a faz. E me espera, mas não está chegando naquele grau de maturidade lá na Cabo Verde e que se chega naquele grau de maturidade lá de começa a tornar aquele que é invisível visível, ok? Para de Cesária Évora consigo, Mayra Andrade consigo, Sara Tavares consigo, né? Obrigada, Sara. E tinha outros ministros consigo e tem tido uma luta, não só na Cabo Verde, mas também a nível internacional, para tentar continuar a levar a cultura de Cabo Verde para frente e dar visibilidade a artistas e a nossos produtos culturais, que é a coisa mais importante, não? E é isso, ainda espera um dia, meu desejo é que Cabo Verde realmente comece a dar aquele reconhecimento para artistas, mas então aproveita o facto que tem grandes artistas que estão ali na live, meus amigos, pessoas que estão ali, para falar, o único reconhecimento que nós podemos ter é de aquilo que nós estamos fazendo, é mais importante, ok? É que nunca que desiste e continua a persistir, continua a fazer, continua a criar, continua a envolver, ok? Continua a trabalhar no nosso poder pessoal, na nossa veia artística para fortalecer ainda mais, que é mais importante. Acima um trabalho de musculação, a hora que eu estou ginásio, tem que fazer aquela musculação para continuar. Vamos de hora que você continua, tudo coisa que você quiser tá voltando a boa. Exato. E não tem ali pergunta na caixa de perguntas que acho que enquadra direitinho naquele que nos está falando ali. Essa pergunta ali está dentro de Iris Melo, nosso grande artista, ilustrador, fora de série que da Flá. Coisa que boacha, mas está falta na CV para artistas projeta, não só na CV,
mas internacionalmente? Se vê internacionalmente, Você tá cos'è conseguindo? que uma artista, cos'è que quem está a chamar falta? Aham, você está a chamar sua falta na CV para artistas que projetam não só na Cabo Verde, mas internacionalmente. E, ok, aquela pergunta ali é um bocadinho complicado, mas ainda tento responder de acordo com a experiência pessoal. E onde que a primeira coisa que eu acho é super importante, ok? Para ter um trabalho colaborativo e onde que as coisas que dá falta é por causa de um problema, que é a coisa de competir com o companheiro, ok? Para nós, como artistas e como pessoas e como humanos, nós nunca vemos mundo para não ver um competir com o companheiro. Não vem para o mundo, para não vem acrescenta e participa na evolução do mundo, ok? Yeah. Para a evolução artística, por exemplo, na Cabo Verde, se tem um grupo de pessoas que está a fazer as mesmas coisas, ok? Que está a lutar sempre para os mesmos objetivos, então é também importante, mas a mim, por exemplo, como cabo-verdiana e como artista, não sabe manter uma potencialidade específica, com quem você também compete. Pode competir com o Aires, nunca pode competir com o Sai, que Sai também, olá Sai, Sai mas ela escondido. E nunca pode competir com outros artistas, mas cada artista tem sua essência, tem seus valores, tem sua influência, né? Yeah. Tem sua forma de fazer e de ser artista, ok? E a única pessoa que pode competir com ele é mim mesma, ok? E hoje põe a cabeça e fala, ok, sim, eu consigo fazer uma poesia hoje. Que tal se não pegar naquela poesia ali, no transformar, por exemplo, num vídeo arte? Ou que tal quem pega aquela poesia ali, no transformar em outras coisas? Simon Flow, arte é modo um músculo, Yeah. ok? Arte é Exato. um músculo. Quanto mais você trabalha naquelas ferramentas que você tem para potencializa a capacidade criativa, a autenticidade, né? E a esfera que está na volta, mais ainda você fica pro. Você fica pro, moda Mac Pro. Ok? Então, onde que essa primeira coisa que a gente acha, mas que tem sido um grande problema a nível mundial, é aquela coisa de compete, é aquela coisa de competição. O único reconhecimento que nós temos no mundo para continuar a fazer arte é de nós mesmos. Tipo, ok, tem aquela coisa genuína ali dentro de meu coração, é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que tem um amor especial para eles, também um fortificar e bem partilha com outros artistas, ok? E a partir do momento que a gente toma aquela ação ali, de falar, ok, me tem aquele projeto ali, em que partilha com o quer dizer que me nos também traz nossas competências, a práticas para a realização de algo que pode bem ajudar para acrescentar para a evolução de mundo, para a inovação daquela esfera cultural e artística do mundo, não? Exato. E para mim, que é uma das coisas que mais as pessoas têm que tentar começar a ter atenção sobre isso, porque cima de um fly, ainda torna a repetir, nós devemos para no bem acrescenta. E depois a nível de Cabo Verde também se strategy, Yeah. também Estratégia. essa estratégia práticas. Cabo Verde tem bens culturais. Uhum. Cabo Verde tem poesia, Cabo Verde tem história, Cabo Verde tem recursos. Uhum. Cabo Verde tem um universo. A nós, de acordo com a história, a nós no nasce na Cabo Verde, no cria na Cabo Verde, nunca tinha nada no início. Uhum. Nunca tinha nada no início. Nós
Nossa centralidade praticamente foi separado na Cabo Verde de sua família, que é que fica mulheres, e foi mulheres de Cabo Verde que um dia, né, vira para companheiro que pega aquele saco de plástico, junta dentro de casa fechado, põe pé no chão, põe pano dentro de saco de plástico, mete ele na meia perna, levanta, fala resistência, manifesta liberdade. E para conseguir fazer as coisas lá, eu tive que estar própria com o companheiro, eu tive que estar comunica com o companheiro, eu tive que estar canta junto, né, para luta pela liberdade de Cabo Verde, ok? Yeah. Então, coisa que isso está falta na Cabo Verde, só falta estratégia, se mulheres de Cabo Verde na canta batuco, na rapica torno, né, conseguir libertar Cabo Verde, né, se que os artistas de Cabo Verde que estão fazer parte de Claridade conseguir fazer poesias de forma tão metafórica que foi capaz de viajar para todo mundo e fazer ali um país e com 10 ilhas espalhadas no oceano, que isso também está ajuda para morar, isso está ser completamente colonizado por um outro povo, ok? A nós não devia ter que memória lá presente na tudo ações que nós estamos fazendo como artista. Como nós de cabo-verdianos, nós somos um povo de resiliência, nós não conseguimos transformar duas línguas que implementaram dentro de nossa terra na crioulo. Não conseguimos sair na rua, no estudo, nossa centralidade, nosso pai, nosso avô, tudo alguém com tambor, com música, vestido, com nossa cachupa, com nosso tudo, tá grita na minha rua, tá falando, não, nós não existe. Não? E para que as coisas aconteçam lá, foi preciso que pessoas junto. Tudo que as pessoas juntam, eles lutam pela libertação de Cabo Verde, eles lutam para nós não ser o que nós é. E de coisa que nós não se esquecem. Minha pergunta agora é de coisa que nós não se esquecem. Quando foi que memória falha, que não esquece para nós é cabo-verdiano e não esquece de nossa história, não? Quando? Para que não tem um nível de competição entre cabo-verdiano, se nós é um país tão pequenote e não sabe, mas que tem uma estrutura cultural capaz de meter no tudo, mas não sabe, mas se não junta e não traz nossa criatividade, nossa capacidades artísticas, mas não pode fazer coisa para Cabo Verde, mas não pode materializar na história de uma forma que se calhar não só Cesária Évora, mas Aires Melo, Sai Rodrigues, Simone, e aquele programa ali em específico está a ser conhecido a nível internacional e dá voz para cabo-verdianos. Dá voz para cabo-verdianos. Não sei através de música, mas não pode ser também através de formas de artes diferentes. Como Cabo Verde tem grandes artistas e a mim é orgulhoso de tudo pessoas de Cabo Verde para isso. A mim é orgulhoso para morar na praia, por exemplo, onde eu consegui beijar ministita cata simbrão na chonta fazer pulseira também de para 50 escuro para ajudar essa família, para pôr um canja de galinha na mesa. De coisa que não se te esquece, meninas. De coisa que não se te meste. Mais strategy, mais colaboração, menos competição, ok? Trazem nossa força, trazem nossa potencialidade para soma, não para subtrair e não para tentar que as outras pessoas fiquem invisíveis, mas nós, tudo nos é necessário para a evolução de Cabo Verde. Nós é tudo necessário para materializar nossos produtos e deixa uma memória e deixa alguma coisa para que as próximas gerações que se atabem. Okay? Exato. Eu concordo com você. Mano, me Completamente. eu vou esquecer, minha mulher madura, por isso. Espetáculo, tudo aquilo que eu vou para mim, não seria mind-blowing, mas costumo dizer. Muito obrigado por esse partilho, assim, para mim, deixou enriquecedor ouvir o que eu estava a dizer, assim.
te viajar e te chamar imensa atenção na maneira como estou a arte, a maneira como pode ser e maneira como poder fazer aquela união na arte quer dizer, celebrar mais o que é nossa cultura. Celebra mais. Celebra e tudo coisa que não te faz, apesar de pouco investimento, fazer sempre com amor. Exatamente. Exatamente. E aquilo é mesmo que... amor é que te guia. É mesmo naquele processo ali de tudo, de fazer essa página ali, de tentar criar essa comunidade, é mesmo amor a Cabo Verde e amor à arte que está fazendo ali. Para além de música, que já não é concheiro tanto, não está tentando mesmo dar uma prioridade à arte para além de música. Exato. É mesmo aquela, nós é cabo-verdiano e não tem que mostrar nossa essência através de arte. Exato. Então, mostra-nos essência como foi através de arte que não consigo libertar Cabo Verde, menina. Exato. A mim está sempre a falar que existe inovação sem arte. Tudo inovação de qualquer espécie, tipo, forma, acontece através de arte. E a arte é que está trazendo revolução. Investiga qualquer história de revolução do mundo, é arte e artista que é o primeiro que impulsiona a revolução. Então, é uma coisa que, para nós, não está fala passando, é tão importante. Obrigada por essa pergunta, Iris. Obrigada por... Tem mais pergunta? Nós faz pergunta, meninas. Nós aproveita a flow ali, de aquele cota ali. Sim, aproveitar a experiência. Nós aproveita a madureza, a madura tambarina. A mim tem uma pergunta para você. Moki Butacha, tipo, um artista cabo-verdiano, que você está falando, dentro ou fora de Cabo Verde, qual que é a melhor maneira de buscar essa essência? Qual que é melhor, acho que já não fala disso no geral, né? Tem a ver com reconhecer nossa identidade cabo-verdiana, lembra sempre o que nós é. Lembra sempre que ele parte lá, lembra sempre dos nossos valores, lembra sempre de nossa cultura. A mim, por exemplo, aqui ainda fazia essa minha parte prática, primeiro, coisas de qualquer projeto que tenha um dia que me faz um discurso, e sempre ainda fazia discursos ali, de vez em quando, essa turma para apresentar trabalho, ou de um projeto, ou não, finalização de um projeto, ainda começa sempre no crioulo, meninas. Muito bom. Ainda começa sempre na crioulo, para mim é super importante que ela mostra aquela presença cabo-verdiana no sentido de normalizar o fato de mim ser um cabo-verdiano no estrangeiro, que participa em qualquer evento a nível internacional, ok? E volta para a essência, está sempre conectado, não só com a cultura, valores culturais, mas também com a nossa centralidade, com o nosso templo criativo, tipo, e sinto, mas nós é necessário, ok? Mas coisas que nos também leva é sempre importante. Para mais, deixa eu ver essa parte que é importante para outros artistas, se calhar, tipo, se espelha na nós e tem um trabalho um bocadinho parecido com o de nós, mas nunca é cair, para nós, de nós é cabo-verdiano, ok? Então, a experiência que nos traz para pessoas é ser sempre diferente por causa daquele vertente lá, né? Por causa daquele fio condutor que está fazendo ser aquilo que nós é, né? E tinha uma meditação acima de tudo. Nós fazemos meditação e nós ouvimos músicas de Cabo Verde. Se nós sentimos falta de reconectar com a nossa cultura, nós ouvimos as músicas antigas de Cabo Verde para tentar reconectar para morrer. Dentro de músicas de Cabo Verde tem sua poesia.
tem poesia e tem coisas que está contar nas histórias. Nós lê livros de Cabo Verde e nós tenta também falar com pessoas experientes que já estão na campo há muito tempo, você precisa de experiência, pessoas que já larga ego, principalmente, pessoas que têm aquela coisa de ego, não, ego que tem, nós é nós, cada um de nós é um só singular. Yeah. Um de nós é um só único, nós devemos ir para o bem, acrescenta e colabora com o companheiro. E se aquele que está fazendo pode ser importante para você, toma, boleva. Mas está falando nas histórias de Cabo Verde, sempre na fim, e vitória, tipo, já acaba a história, pega, boleva. E tenho certeza, mas que outras pessoas também contam as histórias, também contam de uma forma completamente diferente, mas com sua criatividade, ok? Nunca quem nos deixa de ser aquele que nos é, principalmente. Nos fica apenas só nos lembra de resistência, manifesta e liberdade. Nos lembra na batuco, nos lembra na colação, nos lembra na escultura. E nos pega tem aquela coisa de batuco, que mulheres normalmente, a hora que trabalham batuco, esta pega aquela solada, esta põe ali. E se nós sentimos ansiedade na hora de ser nós, que nós temos vergonha de pegar um chile, aquele pano, nós marra na barriga e nós apresentamos nosso trabalho para modo nós é cabo-verdiano, a nós é forte, mano. A nós é cabo-verdiano. A nossa semente de revolução. Exato. A semente de revolução. No libertar um país para não ser aquele que nós é. Nunca que não esqueça aquele que nós é, acima de tudo. Para voltar à essência, que tem uma coisa mais bonita que falar e que lembra-me nisso. Que não esqueça de aquele que nós é. Sempre. É super importante que ela, Simone. Tem mais alguma pergunta? Bom. Pergunta. Respondem as perguntas. Quem se respondeu a pergunta, Simone? Já responde sim. Já dando dicas muito valiosas de nossa essência como artistas cabo-verdianos. Exato. Já manei muitos anos de essência. Agora, eu queria entender, ou estou curioso para saber. Conta um pouquinho é que o processo criativo, maneira que eu vou fazer boa arte. E que ainda fazem arte, depende de projetos que ainda estão envolvidos. Tem diferentes tipos de projetos e sempre depende daquele que é a exigência a nível de público. Ok? Mas então, quando tenho, por exemplo, de uns 2 projetos, ou 3, só, deixa eu olhar, coisa que me pode parpiar. Por exemplo, no tempo de Covid, ok? Eu fazia um projeto ali na Itália, que ela fama de paixão. Ela é Célia, também uma pesquisadora, historiadora espetacular, que está fazendo um trabalho digno de ser odiado, Terra de Leopoldina. Aconselho a outra página. Desculpa, continua lá, por favor. Então, ok, que foi a minha chegada na Itália, por exemplo. Quando cheguei em Itália, ok? Depois de ter participado faz aquela participação na teatro, acho que já fala sobre isso. Gosta de escrever contos infantis e além de escrever esses contos infantis, gosta sempre de materializar. Então tive aquele convite para fazer aquela participação como atriz de contos infantis lá. Bem, foi espetacular. E enquanto a história de Cabo Verde num palco de brancos, no palco de brancos, que teve 2 pessoas
pessoas de meninos de dentro de continente também que tive lá, meninos de Brasil, que vai hoje, eles identificam essas pessoas, eles participam naquela peça de teatro e foi espetacular para nós. Tinham crianças que se calhar nunca tive aquela possibilidade de identificar com algum alguém na palco, para tipo, na seis língua, ou conta uma história ligada à África, eles identificam com essas pessoas e foi fantástico, ok? Que lá é aquela parte artística que tem a ver com a minha presença, tipo, como uma atriz. Mas meu trabalho a nível prático, ok? Como formadora, acho que já explica mais ou menos aquela parte de recursos, depende de projetos que são envolvidos. E para explicar o que é processo criativo para mim, por exemplo, ainda explicou um projeto que eu faz ali, que foi um dos maiores projetos que eu faz ali na zona norte de Itália, que foi um projeto que eu fiz no tempo de Covid, ok? Quando não estava tudo na quarentena e praticamente surgiu aquela oportunidade de fazer aquele projeto ali, estava tendo em italiano, aquela parte de comunicação também super importante fala, e por isso ainda agradeço, senhor, para a ali nesse momento estava tendo a crioulo. Tinha saudade? Exato, participa daquele projeto ali como art manager e como coordenadora artística daquele projeto ali e como formadora, ok? Então, foi um projeto que praticamente na parte de projetação tive que te explicar para todos que é outro coordenador que era super importante a participação de outros designers, né? Não fazem mais avançado do projeto e além de que esse designer tinha que ter parte dedicado à criação de produtos e objetivo para que aquele projeto implica dentro daquela coisa a criação de 3 produtos para combater isolamento social. Okay? E nosso público era um público muito especial. Era um público de pessoas adultas acima de 40 anos, 50 anos, 60 anos. Interessante, muito bom. Então, primeiro... Era o público? E o público era tudo italiano? O público era tudo italiano, como aquele projeto foi concretizado na Itália. Ok. Aquele projeto... É um exemplo daquele projeto, para explicar o nosso processo criativo, como é que funciona dentro do nosso projeto. É um exemplo. Então, a nível geral, é sempre assim. Okay? A nível prático, então funciona sempre assim. A minha hora que entra dentro de projetos ainda transforma completamente. Ainda deixa de ser uma pessoa super sensível para ser uma pessoa super estratégica a nível prático e de produção. Ok? Muito bom. Não tem aquela primeira fase, ok? Onde que não trabalha aquela parte de formação, de reconectar que as pessoas com suas essências, se não se falar, né? Isso como não sabe no tempo de Covid, pessoas que podiam sair na rua e materiais e recursos que usa dentro daquela de online para trabalhar com as pessoas, foi especiarias de cozinha para pinta, por exemplo, ok? Foi objetos que se tinha na casa, foi ervas aromáticas que se podia apanhar no seu jardim e foi também fotografia que te levava a fazer uma viagem para suas infância e ter uma conexão, né, para onde, de que forma que não te conseguia, projetava e dava aquela zona ali, realmente a oportunidade de ter 3 produtos que te combateva isolamento social, ok? Depois daquela parte de formação, no passa para aquela parte de idealização de projeto, para tentar perceber, ok, não tem tudo que é resultado a nível de formativo ali, tem pessoas que ficam super conectadas com aquela parte de poesia através de ervas aromáticas, tem pessoas que conectam e ficam super conectadas com aqueles jogos de infância, e tem que as outras pessoas trazem outras necessidades que dependem ferramentas de computador, né? Quando começa a trabalhar no computador, pensa que a gente é só
na casa. Para a hora que está lá, ao menos eu tenho um computador, eu só consigo pegar um smartphone, eu só consigo abrir Google e encontrar coisas que pode depois conectar. Então, se como o objetivo do projeto era construir aqueles 3 produtos, né, para combater isolamento social, primeiro produto que não consegui criar, de acordo com aquela primeira conexão de pessoas com ervas aromáticas, foi praticamente um tabuleiro de jogos, né? Que no chamar de terapêutico, de um tabuleiro terapêutico, né? Um tabuleiro terapêutico para levar para casas de repouso, para levar para aquelas pessoas que estão acamadas, que acabou de sair na rua, e dentro daquele tabuleiro, não põe tudo aqueles recursos, ervas aromáticas, não põe um monte de material que liga pessoas mais à terra. Não sabe, mas eles acabou de sair para a rua, mas se eles acabou de sair para a natureza, vamos se ficharam, essas pessoas acamadas, natureza pode ir para esse. Ok? Natureza pode chegar para isso. Então, aquela foi um dos primeiros jogos que não fazem, um dos primeiros jogos, não, foi um dos primeiros tipo ideia que surge dentro daquela projetação ali. E depois aquele segundo foi aqueles jogos de infância. Então, não sabia e não tinha certeza, mas aquele segundo também ser um jogo, ok? Onde a pessoa está fazendo um tabuleiro e depois dentro daquele tabuleiro tinha tipo aquele jogo de monopólio, já sou um bocadinho perdido com o nome. Exato. Sim. Então, os jogos de infância, os próprios jogos de infância que as pessoas trazem. E aquele terceiro que não queria foi praticamente, de acordo com a necessidade que as pessoas queriam aprender mais informática, que tinha a ver com a criação de um website onde que se estava lá tudo conectado, ok? Então, depois no passa para a parte de projetação de projeto, que foi praticamente inclui que os designers, foi 25 designers que foi incluído dentro daquele projeto ali, 25 jovens designers, era tudo adolescente. E nós lembramos, estava tudo no tempo Covid, tudo com medo de morrer. Ainda mais na Itália. E a Itália foi... Então, nós não estávamos assim, uma fast furious na internet, dá trabalho, não esquece que tinha Covid. Muito bom. Não esquece, mas tinha Covid, mas o mundo se passava para aquilo, tudo transformação, mas tinha coisas que acontecia, que as pessoas idosas, sabe, tudo te projeta, te cria, te escreve poesia, te fazer coisas, te tenta perceber, e qualquer ervas aromáticas, te fazer parte daquela zona ali, daquela zona lá, mas que não pode juntar-se tudo no tabuleiro, não cria um mapa daquela zona ali, tipo, te identifica uma erva aromática para cada uma daquelas zonas, não cria aqueles jogos de infância, cada um traz seus jogos de infância para criar aquele monopólio, que os outros começam a mostrar esses tipos de necessidade a nível didático, de própria utilização do computador, como é, por exemplo, que esses tipos de letra que tinha obese no computador é super pequenino e não estava lá em presença de pessoas idosas, só falava, não, aquele tipo de letra lá que eu consegui ler. Aquele texto lá tem que ser feito mais grande, não sei o quê. Tudo que as coisas lá. Então dá aquela oportunidade de entrar dentro do mundo de design thinking, né? De impact design e criar realmente que esses 3 produtos para combater isolamento social através daquele processo criativo ali e depois na continuação daquele projeto ali foi parte de concretização, né? Que lá já no trabalho já com designers, onde esse também é cabo-verdiano, Ivo Rodrigues está vivendo em Portugal, um outro designer também de Cabo Verde que é super importante para a Minisconcha, um grande designer, me com o Ivo praticamente não está fazendo projetos juntos e convida Ivo de Cabo Verde, convida Ivo e dentro daquele tudo idealização, tudo depois aqui no parque, canto no passa daquele parte de investigação, de formação, de projetação,
de idealização, de tudo que as coisas não passam por parte de concretização de projeto e não consigo realmente criar aqueles três produtos para combater isolamento social. E depois foi mais ou menos um ano atrás, acho que vou publicar lá uma fotografia que está em meu perfil, não faz uma exposição no teatro, não oferece um daqueles jogos para a Câmara Municipal daquela zona ali. Fica super gratificante para projetos que não fazem. Pessoas tudo super contentes, que as ideias estavam tudo lá. Fiz maduro. Toda a gente estava contente e lá não conseguiu realmente dar aquela resposta para combater o isolamento. E lá também tem aquela resposta, aquela coisa de essência. Tudo coisa que nós fazemos tem que ser sempre conectada às raízes. Nunca pode nunca perder as raízes e perder as essências e esquecer de aquilo que não é, para não fazer uma coisa só completamente nova para mudar a nossa realidade. Não tem que ser inovador de aquilo que já está e está sempre conectado com as essências, mas é super importante. Hoje a minha irmã Salim, que essa pessoa respondeu a pergunta de processo criativo, mas a minha nível prático, o seguinte funciona. Tentando que ele parte de formação, quanto que ele parte de projetação, né? Quanto que ele parte prático, como designer strategy, chief designer strategy, na diferentes tipos de projeto, para conseguir responder realmente para necessidades que está pondo à frente. A minha hora que me pega um projeto, desde semente até aquele parte de concretização, e hoje é um produto em frente, então tenho certeza, meta participa, dá muito mais do que as competências artísticas, ou as competências técnicas e práticas, mas terá também amor. Que ela é super importante. Nunca pode perder foco, principalmente. Nunca pode perder foco. Muito importante, muito bom. Obrigada mesmo, Cindy. Yeah. Eu sabe, ouviu e hoje a maneira que você dedica para melhor trabalho, melhor resultado possível através de arte. Sem, tipo, impõe aquele que é, mas tenta jogar aquele que é melhor para o público. Exato. Aquela que nota show. Yeah. Exatamente. Atenção para a pessoa, para mim, é a coisa mais importante. Atenção para a pessoa é aquela coisa mais importante. Até a nível de formação, por exemplo, se você trabalha com um grupo, você pode ignorar o facto que tem uma pessoa lá que você consiga avançar no mesmo nível que os outros. Se você querer para ter um projeto completo, 100%, você tem que estar garante a nível prático, que você trabalha com esse mesmo grupo, tem evoluir junto. Você consegue mesmo nível de evolução, né? E que é parte muito bonita. E depois daquele que esse protagonismo, né? Pesa continua a criar e evoluir com o projeto. Mas chegam parte de tudo formadores, que é super importante, a mim como formadora, né? Chegam parte de trabalhos em que mim da público, ok? Grupos que ainda trabalham com o poder que as municípios continuam a fazer aquele projeto de uma forma contínua e tranquilo. Vamos saber me estar conectado na companheiro por causa daquele processo anterior, né? De busca interior. Muito obrigado. Também não tem mais outra pergunta ali. Mais uma pergunta. Atrim Decor. Já não só quase que acaba, eu não sou na reta final, como já não está na 1 hora de live. Yeah. Mas, exato. E eu não sei, mas é super tarde lá onde que você está, na Itália. Sim, essa lista 10h30, mais ou menos. E na por cima hoje começa a ter neva, está frio. É dezembro de entrar, bater na porta. A única coisa que eu gostava no tempo de inverno, sempre eu podia calçar bem as botas, que eu gostava de calçar botas, minhas botinhas, e botinhas como é. Mas tem uma pergunta ali super interessante que também de Atrim Decor. Obrigada, eu sou
que sempre está ali no nosso live, desde que começou até hoje. Ela fala, quando criança, você sonha ser artista que você, e se você pudesse mudar algo na sua trajetória, você mudava ou não? Se quando me era criança, para uma pergunta, se quando me era criança... Você sonha ser artista que você. Quando era criança, você sonha ser artista que você. E se você pudesse mudar algo na sua trajetória, você mudava ou não? Se pudesse mudar a arte na minha trajetória? Não, algo. Algo na minha percurso artístico. Exato. Bom, quando me era criança, então já avião, nasceu, ainda falavam, queria ser aeromoça. Depois, então já a ministra Baja na TV, ainda falavam, queria ser bailarina. Acho que os vizinhos estavam tudo chateados comigo, mas de vez em quando não estava a música, ainda ficava a cantar alto. Então pensa, um dia eu podia ser cantora. Menina, agora que nós é criança, o universo, nunca sabe, nunca tem uma noção assim de coisa que não pode vir tornar no futuro, ok? Nunca tem noção. A única coisa que me agradece como pessoa é que a partir do momento que escute, de acordo com influências de minha pai, se me falava antes, minha irmã ali na live, onde ele está entra, tchau, Nilson. Minha irmã está ali, com influências de minha pai, foi quando decidi, mas queria para a Escola Superior de Artes e Design, não tinha certeza, mas queria ser designer, para minha pai é designer, ok? Depois, quando decidi entrar no mundo de educação para explorar aquele universo de arte-terapia, não tinha certeza, mas queria entrar naquela zona, naquele campo lá, para modo na Cabo Verde, ainda tinha problemas a nível de educação. E nós, hora que não está sair de Cabo Verde, não está sair sempre com aquele sonho de um dia voltar para mudar a realidade de Cabo Verde e contribui, né, para conhecer as potencialidades para coisas que estão acontecendo na Cabo Verde, não tinha certeza. E por isso, o meu percurso artístico sempre foi com aquele foco ali, tudo coisas que me fazem, ok? Coisas que influências de minha pai, cultura cabo-verdiana, música de Cabo Verde, minha experiência na Escola Superior de Artes e Design, tudo aquele bagagem artístico que entrei, enquanto tipo um universo, tipo, foi uma surpresa para mim, outros tipos de música, outros tipos de arte, tipografia e tudo que as coisas que empreendo, tudo que as ferramentas de design. E na área de educação, estou com a metodologia de artes expressivas para trabalhar com pessoas, ok? Fazer pessoa que me é. Fazer pessoa que me é. E tanto vezes não tive perdido, se nunca por engano, não tive perdido, como nunca sabia, nunca se conseguia perceber, para modo então assim, tantos correntes artísticas na minha vida, choveias, tipo, hoje você está a fazer teatro, amanhã você está a fazer as pinturas, as ilustrações que ainda põe na Instagram, que praticamente, que ela tipo, é mais meu percurso pessoal, meu percurso interior, né, que você também transformar num projeto daqui para a próxima ano, está na linha. E a hora que botou hoje, que isso tudo coisa ali, talvez você fica confuso, porque eu consegui conectar coisas com o companheiro. Mas depois, foi mais ou menos 10 anos atrás, depois de sair de Cabo Verde, participa em outros tipos de projeto que não tive certeza, mas tudo ferramentas que me dado como pessoa, né, na minha educação, na escola primária de Cabo Verde, no Liceu Domingos Ramos, tudo que as pessoas lá foram as mentores, ok? E tudo que as pessoas que encontram, tudo que os músicos, a Reinaldo, por exemplo, é marido de minha madrinha. Sempre que me achava José Canha Reinaldo, ainda estava dentro de seu estúdio, estava a espreitava que esse cantor está fazendo música. E nós era tudo pequenote, tá banca, ministro. Tudo coisas que está passando nos vida, é claro que tinha momentos que não tem que estar por limites saudáveis, a coisas que cada faz sentido,
né, foi super importante para a minha construção como pessoa e para a minha construção também como criativa, como artista e principalmente o facto de ser cabo-verdiana, que sabe, mas nunca que está faltando ferramentas para trabalhar na campo artístico, intervenção cultural, qualquer outro tipo de campo, para modo nós na Cabo Verde não queria com pouco. Nós não temos capacidade de reinventar, de transformar, de inovar. Exato. Ok? Exato. Por isso, foi sempre super fiel à minha veia artística e sempre continua a fazer e coisas que gosta. Não gosta de que lá, pronto, máquina está molha, que ainda consegui muito. Pode até gostar se você trabalha, gosto, por exemplo, nesse momento, ali você trabalha uma parte que é super interessante, que é a parte econômica, como é que funciona a economia mundial, como você trabalha na management de um hotel turístico. Você aprende toda aquela parte lá, para moda, não tenho certeza, mas aquela parte lá você também ajuda, se calhar, a melhorar uma outra área de minha vida, uma outra sinergia dentro de minha campo, de minha esfera, como pessoa, como Cindy, para depois concretizar outros projetos a nível artístico, outros projetos a nível cultural. Mas aquela... E pronto, é isso. Não sei se respondem a essa pergunta. Acho que já responde mais ou menos se na criança que quem queria ser. E acho que é isso. Não esqueci de alguma coisa, Simone. Tem alguma coisa? Acho que tinha um segundo... Que a segunda pergunta era se você mudava algo na sua trajetória, mas acaba de falar não, né? Não, a nível artístico, nunca muda para modo. Toda a gente tem maus experiências, tem boas experiências e tudo que as boas experiências através de ter trabalhado com pessoas maus experiências que talvez levam a desacreditar de aquele caminho é que as pessoas no fundo fazem ser uma pessoa mais forte, ok? E começa até hoje a mais para a minha essência, mais para a minha pessoa e fazendo também ter mais atenção aonde que está põe a minha poder pessoal, minha potencialidade artística, ok? Tudo que as coisas vão ajudar, experiências positivas também, porque acrescenta sempre, quanto mais acrescenta, quanto mais nos fortalece nos músculos artístico, mais a consciente nota fica de aquele que não é. Sempre com generosidade, menino, sempre com generosidade e com atenção a nós, porque não tem que ter respeito a nosso ritmo também, nunca pode acelerar, nunca pode querer fazer tudo coisa ao mesmo tempo, não fazer uma coisa de cada vez, mas que não fazer bem, que ele é super importante. Não. Também tem outra pergunta que seria, vou contar-nos um momento marcante na boa vida artística. Momento mais marcante de minha vida, a nível artístico ou no geral? Pode ser tudo isso. Ok, então mostrei-nos um momento marcante de minha vida. Então levei-nos lá, está hoje em exposição, ele, nós olha luz naquele caso ali é fraco. Aquele que as pinturas que ainda tem, por exemplo, na Instagram. Então lembra desse? Tudo ali, com nós, então outras pinturas grandes também. Lá. Muito bonito. De forma modinta materializa minhas pinturas. Ok? Já mostrei os mapas. Teremos um tour para minha casa, onde eu me só. Aquele é outro. Muito bonito. Nice. Que o enriquecimento mais marcante de minha vida foi com o nascimento de minha filha, que tem 8 anos, menina. Ok? E que ali foi aquela pintura que tem... Que é o meu preferido, que ele é mesmo quadro preferido. Tipo... Eram 3 dele. Tem que ele também, tem outros que às vezes é grande, tem outros que são na casa de meu irmão na Luxemburgo, né? Uhum.
Então, aquele quadro ali é onde que essa... Espera, ok? É onde de que esse quadro que praticamente muda completamente minha vida, para modo surge, faz aquele pintor ali antes de nascimento de minha filha. Oh, uau! Antes de nascimento de minha filha, Zora, e eu nunca sabia que minha filha era fêmea. Nunca sabia que minha filha era uma menina. Então, quando pinta aquela pintura ali, praticamente estava grávida, e tive um sonho que se gatinhava atrás de minha filha, então chamava ele aquele nome, Zora, Zora, vem ali, Zora. Então, depois daquele sonho, me vai para o ateliê, me faz aquele pintura ali. Me faz aquele pintor ali e depois sempre que me fazia a ecografia, médica te perguntava a mim, então assim, de coisa que eu queria, então fazia, a mim já não sei do que eu queria, menina que está até bem, não está a esperar, a minha pintura já fazia a primeira fotografia, então, dia que me aquele dia, quem vai fazer aquela praticamente aquela ecografia de 3 meses para ser de sexo de bebê, sair do hospital com água na hoje, tá base, ranho, tudo coisa, emocionado, para modo de minha médica vira para mim, tá chora também, né? Nós dois super emocionados, é foi menina assim, eu vou ter razão, é menina, Zora, você tá vendo, não sei o que, foi assim. Oh, Acho que foi um casamento mais impactante de minha vida, por mais aquele pintor ali, e foi é bem o conhecimento de minha filha, não? Tipo, e como artista, eu onde que esse pintor é que de vez em quando, a hora que se convidam para fazer uma exposição, a mim como nunca gosta de fazer aquele parte comercial de minhas pinturas e nunca fazer. Nunca tive aquela coisa lá, mas tem aquela ligação super emocional com as pinturas, com as ilustrações. Cada um de que as ilustrações te conta a história de minha vida, ou te conta tipo um momento especial, que se calhar estava mais triste, ou estava mais contente, ou estava num momento de lazer comigo, né? E aquela pintura ali surge com o nascimento de minha filha, tipo, é uma das coisas que mais me lembra. E a hora que entra bem na exposição, aqui me se convidam para fazer algum tipo de exposição, baixo de pintura, depois 5.000 euros, mas eu não tenho certeza, mas ninguém cá tá compra. ah. Tatiga que assim, Tatiga que Baixa um bocadinho. Zara tá, mamá, se vou bem daquele pintura, ela me tá chata com o próprio. Tá francesa, tá bem. é tudo um parte de mim, mas para mim, já põe a parte de mim lá. Já está lá, você é hora de bem. Exato. Então, já, manda para filho botar criar, se você fala, botar criar filho para o mundo, né? A minha esquadra, assim, é tudo super especial para mim e para sempre te lembra disso. Tipo, literalmente, tem uma amiga que manda um foto há dias que botou uma caçanara naquele foto, mas eu reconheço logo aquela foto de um pedaço de um quadro que eu fazia já tem muito tempo, que já foi vendido. Então, aquela foto de aquele pedacinho, de aquele parte, de aquele quadro, eu falei assim, não sei, me sabia mirar, não te lembro tudo nesse quadro. Mas pedacinho, não te lembra de tudo? Mas, isso é especial. E obrigada por partilhar esse momento. Exato, foi mais impactante. Simone, obrigada pelas perguntas de aquela pessoa ali. E para modo que esse gesto é mais a nível de trabalho mesmo. Aquele, menina, aquele foi super impactante. Super impactante, impactante mesmo. Mais do próprio. Obrigada por partilhar conosco. Yeah. Obrigada a nós.
Também nem uso um beijo de Zara, eu sei Zara ali. Olá, Zora. É Castelli hoje. É Castelli na casa hoje. Mas está sempre presente para aquele pintor ali, para sempre, sempre. Cabo-verdiana, Zara. Boa crioulo. Muito bom. Aquele aqui não crê para ti. Então, para fim de não querer fazer uma pergunta que sempre não está fazendo para todos os artistas, será Sandro honra de fazer essa pergunta. Então, Cindy Garcia, qual que é o artista foi? Quem é? Artista aí? Yes. Ok. Se sabia mal, já vai que as live lá no filme para ver o que fiz. Fica até pensa naquele sim, pô, mas fica até hoje a timitar e todas aquelas coisas interessantes. Ponto, esqueci de hoje a filme. A arte foi. Opa, seguem a essência, você sempre conectado com a essência, ministro. Acho que não fala aquele live inteiro. Muito Siga bom. sempre a cultura cabo-verdiana, está sempre presente como cabo-verdiana. Está sempre presente e normaliza sempre presença africana, presença cabo-verdiana, na todo espaço, sempre com autoestima, sempre com certeza, ok? Mas aquele que ninguém é cabo-verdiana. A minha cultura, a minha música, a minha pessoa e depois se todas as pessoas que estão à minha volta querer partilhar comigo a arte, não está acrescenta, não está cozinhando, não está fazendo aquele mundo ali ser melhor daquele que é, ok? Minha essência é uma daquelas coisas super importantes, está sempre conectado com a centralidade, está sempre conectado com os mentores e pessoas que ajudam, cria como artista, que trazem tudo que é ferramenta para ser aquilo que me é. E sempre agradeço, 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 agradeço. Muito agradeço de fundo do coração tudo pessoas que já passam pela minha vida. Tudo contactos que tive, de agradeço imenso por aquela oportunidade ali, se fala de minha arte, se fala de minha pessoa, né? É difícil ter esse tipo de oportunidade ali para uma pessoa no estrangeiro, né? Porque ser envolvido na comunidade cabo-verdiana que torna uma coisa super complicada, se você precisa com bom mesmo. Mas a minha pessoa super consciente disso e mais importante é mesmo não estar sempre conectado com a essência. Muito E nunca, obrigada. nunca desiste, nunca quer desistir, acredita. Uau, Cindy, obrigada. Esse live ali, pelo menos para mim, foi super mágico, Yeah. foi super sabe. Tachama, depois para fazer um outro live que eu vou para mim, Tachama tem mais perguntas ainda, Ok. mas no Cremet deixa live na 1 hora e meia. Exato, mas já não passa o tempo, né, Miss? Exato, Depois exato. E não quero respeitar também o tempo. tem Ah, lives, não te fala de meus projetos futuros para o próximo ano, de próximo ano para frente, para uma assim, se também conecta mais com os projetos pessoais, você também investe mais na mim como artista. E depois, ó, que não tiver oportunidade, não ter responder mais perguntas, se o ministro também quiser conselhos, se pode contar comigo, se pode escrever, eu estou super aberta, de responder nós, nós ver projetos, nós querer tipo ideias e nós conta sempre comigo, está sempre ali. A minha pessoa super hiperativa, que até aparece no Instagram, mas é super hiperativa. Sempre está fazendo alguma coisa. tá bom, o importante é viver na vida real e não na vida de social media, que ela sempre está. Exatamente. Minha social media, mais fotografia. Só falo, ok, estou aqui, tchau, meninas, eu sei direito, ali. Famosa, famosa de mundo real na parte prática, aquele trabalho tipo humanismo, desafiava sobre o processo criativo. Moço, quando se perde foco, você perde tudo, cuida. Exato. Exato. Muito obrigada. Tem algumas últimas palavras que você deixa para jovens que entram para o mundo de arte? Conselho. Yeah, exato.
E conselho que a ministra, se nós temos certeza, mas nós queremos entrar no mundo artístico e nos lembra, mas para ser grande artístico, grande artista é que só faz arte. Nós temos também que investigar que as outras áreas social, comunitário, econômico, para tentar criar estrutura, né, para nós implementar as artes. E que não se fica nunca frustrado por causa de falta de competência de Cabo Verde, de que conseguir ajudar todo artista a ser artista. Não se faz para nós. Não se faz para nós e nós luta para o nosso progresso pessoal, para nós conseguir realizar e concretizar a nossa missão, para modo quem que está a ser artista, talvez, é que só para modo querer fazer arte, é um chamado, é uma ideia que está entra na testa, é uma intuição, que está bem, então fosse, tem que fazer aquele. E o tem que estar concretiza aquele desejo, tem que estar concretiza aquele sonho para o sentir completo. Por isso, se nós quisermos ser artista, nós investiga tudo esferas, nós criamos a estrutura e nós veio de uma forma determinada, sem se ficha a porta, que salta para a janela, que nós fazemos aquilo, nós já vi para nós, já vi para dentro, meninos. Nós trabalhamos principalmente na nossa autoestima, a modo, segundo mim, onde que é o maior problema que o mundo tem a ver com a autoestima. Nós trabalhamos com a nossa autoestima, se nós tiver dificuldade, nós procura profissionais que podem ajudar nós, também a abrir e amplificar nossa consciência para coisas que nós queremos, que nós fica estagnado na uma ideia social, na uma forma de pensar de uma comunidade, quer seja a nível social, comunitário, mas também político. Nós fazemos para nós. Nós fazemos para nós e que nós desistimos nunca, aquela que eu aconselho para todos os jovens. E se nós me ajudam, assim, de salinhos, pode ver no Instagram, no Tapapia. Muito obrigado. Muito obrigada, Cindy. Obrigada pela partilha. Obrigada, Simone. Obrigada para o meu marido. E obrigado para a oportunidade. Ok? Não tive que estar salta a janela para me poder bem ali, para me conhecer. What? E obrigado por a oportunidade mesmo, foi fantástico. No início eu estava um bocadinho nervosa, porque eu sabia assim, sempre fazer perguntas difíceis, mas é importante nós ser relaxados, nós ser tranquilo, é isso. E a Ashley exatamente, é uma conversa descontraída. E vocês se não estiverem sentados num lugar que está a falar, com cheiro mais cozinha, com o que vou te fazer, né? E vai te trocar ideia. Exato. Bom, não te receber, não te dar, não te vai te trocar, não te vai te beber desse arte. Não tem na nossa. Sempre com reciprocidade, sempre com reciprocidade. Nunca quem nos dá mais do que ele que nos atará. Nós tem que ser sempre um 50-50. Nós cuida de nossa energia também. Exato, é muito importante. Então, meninas, obrigada. Eu sigo Cindy Garcia Arts. Yes. Esse trabalho. E eu sigo de Artist Way. Eu pode ser à vontade para qualquer altura, manda mensagem. Nós vamos responder aqui no hoje. E obrigado por estar conosco nas lives. Essa live está disponível na nossa página e também está disponível na YouTube e daqui a pouco na Spotify também. Obrigada. E até a próxima. Muito obrigada, Cindy. Beijo. Yes. Obrigada, meninas. Obrigada, não te papia, mais para frente. Beijoca para o tudo que vem para a live. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.